Fratura de costela é um problema que nós, infelizmente, pegamos todos os dias no pronto-socorro. E muitas vezes a gente pensa que fratura de costela é algo que envolve só quem sofre acidente de carro, quem sofre acidente de moto, quem sofre alguma queda muito violenta, mas aí que nós nos enganamos, né? Fratura de costela é um problema que envolve muitas vezes queda simples, principalmente naqueles pacientes idosos, pacientes que têm já algum grau de osteoporose e que a gente tem visto cada vez mais no pronto-socorro. São pacientes que estão sobrevivendo cada vez mais, então não é muito incomum nós pegarmos no pronto-socorro um paciente de 85, 90 anos, ou até mais do que 90 anos, tá? E aquela velha história, né? O paciente prostático, levanta de madrugada para fazer xixi, não acende a luz para não incomodar as outras pessoas, vai no banheiro, aí escorrega no tapetinho, cai e bate o tórax contra a privada, ou contra a quina da pia, ou contra o chão e acaba fraturando costelas. E quando a gente vê esse tipo de situação, um dos tratamentos que a gente pode usar, né, principalmente nessa faixa etária, né, dos 80, 90 anos, em pacientes com osteoporose, que a fratura vai demorar para fazer o processo de cicatrização, existe a possibilidade de a gente colocar fixação da costela. Então nós usamos umas próteses parecidas com essa, tá vendo? Então essa prótese aqui que tem umas garrinhas, né? Então a gente tem a costela, aí é colocado essa garrinha aqui na costela, tá? A costela é mais fina do que o meu dedo. E aí é feito a pressão do clamp e o fechamento do clamp de uma maneira que essa prótese ela fique totalmente aderida à costela, fazendo a fixação da fratura. Pois bem, então o que acontece? Para fazer esse tipo de procedimento, até então, tínhamos que fazer uma incisão grande no tórax do paciente. Então, uma incisão que, quando a gente vai falar de um paciente que tem uma certa idade, isso pode agregar algumas comorbidades, né? Algumas morbidades que a gente fala. Então, a cirurgia acaba prejudicando esse paciente por conta do tamanho do trauma tecidual. Então, foi pensando nisso que foi desenvolvida uma técnica por vídeo, tá? Para fazer esse tipo de fixação, usando essa prótese em particular. Só que para poder fazer essa técnica, foi preciso desenvolver um instrumento aqui, um instrumento chamado pinça louro, que é justamente esse instrumento aqui. Como é que ele funciona? Ele tem uma manivela que é bem macia, tá? Então, à medida que a gente abre a manivela, que a gente roda, a pinça ela pode abrir ou fechar, tá? Então, uma manivela bem macia que a gente consegue mexer com o dedo só, né? E olha só a garra, ó, ela abre ou ela fecha, tá? Depender do lado para o qual a manivela é girada. E aí o que a gente faz? Ó? A gente pega, né? Coloca essa prótese dentro do tórax por vídeo, usa um outro instrumento de apreensão, fixa a prótese, né? Obviamente que eu vou fazer isso com duas mãos, então peço para o meu auxiliar fixar a prótese com outro instrumento de vídeo. Aí eu vou lá, encaixo, né, a pinça louro na prótese e vou dando um aperto até ela fechar, certo? Então ela fechou e travou, ela trava, então ela fica fixa na pinça, tá? Então a prótese ela fica fixa. Então ela fica desse jeito aqui. Aí eu vou lá na costela fraturada, que está na parede torácica, por dentro, depois de fazer a dissecção dela, coloco a pinça e termino de dar o travamento. Então, ela é uma pinça que funciona com 2 travamentos.
E aí eu vou fechando, à medida que eu vou fechando, ó, a garra vai fazendo o travamento, né, do clamp da prótese, tá? Então, eu não sei se dá para ver aqui, mas à medida que vai fechando, vai sendo feito esse travamento aí, tá? Então é assim que funciona a pinça Louro. É um instrumento totalmente novo, é muito promissor, né, porque vai possibilitar fazer uma cirurgia que até então não era feita por vídeo, utilizando o vídeo e se tornando uma cirurgia minimamente invasiva, tá? E utilizando esse tipo de prótese, que é a prótese de braçadeira, que é a melhor prótese para a gente usar em idoso, né? Existe uma outra prótese no mercado, que é uma prótese parafusada, que é uma plaquinha como essa, mas tem vários buraquinhos onde a gente coloca na costela fraturada e parafusa. Só que para paciente idoso é muito ruim, por quê? Porque paciente idoso tem osteoporose, e à medida que você coloca um parafuso nessa costela, essa costela ela pode rachar ao meio e pode agravar a fratura. Então, o ideal é usar esse tipo de prótese aqui. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Até mais.